Olá, estamos começando mais um TV Câmara Entrevista e o assunto do programa de hoje é publicidade no mobiliário urbano. Tramita aqui na Câmara Municipal um projeto de lei que pretende vedar a concessão de outdoors na cidade. É sobre ele que nós vamos conversar. Acompanhe. Em dezembro do ano passado, a Prefeitura publicou um decreto de lei que tornou mais rigorosas as regras de distribuição de outdoors por Porto Alegre. Um dos pontos do texto define que não sejam implantadas placas de publicidade em áreas predominantemente residenciais. Estes equipamentos de divulgação são permitidos somente em áreas comerciais e mistas, desde que o impacto ao visual da cidade seja moderado. Além disso, as empresas precisam obedecer critérios como localização e tamanho dos anúncios. Antes da publicação do decreto, ainda no início do ano passado, o vereador Edenir Sequim apresentou na Câmara um projeto de lei que proíbe o uso de publicidade no mobiliário urbano. O documento ainda tramita na Casa Legislativa. Bom, para falar sobre este assunto, nós convidamos o autor do projeto, o vereador Edenir Sequim, e também o Mário Verdi, que é presidente da Associação de Profissionais em Design. Sejam bem-vindos aqui no programa. Muito obrigado. Vereador, eu queria começar o nosso programa perguntando quando que o senhor sentiu a necessidade de criar esse projeto que bane os outdoors de Porto Alegre? Na realidade, andando pelas ruas de Porto Alegre, como diria o nosso poeta Mário Quintana, a gente começou a observar, eu comecei a observar o exagero. Eu acho que a propaganda é bem-vinda, é bom, desde que ela tenha pelo menos um pouquinho de bom gosto. E os profissionais de propaganda sabem fazer uma propaganda de bom gosto. O que estraga é o exagero, que muitas empresas que exploram o sistema de outdoor ou de plaquetas, enfim, que colocam propaganda de uma maneira exagerada em terrenos. Nós temos uma lei em Porto Alegre que limita, por exemplo, quanto da fachada você pode fazer a propaganda num estabelecimento comercial. Agora, se no lado desta empresa tem um terreno com 100 metros de testado ou 200, eles colocam todo o terreno cheio de outdoor, de madeira, sem cuidados no terreno, uma poluição desmesurada, um abandono do terreno e causando até mesmo tragédias. Na Assis Brasil, por exemplo, num temporal, foi após essa morte de um senhor de idade, depois de um temporal, que caiu uma placa dessas, que eu entrei com o projeto. Então ela causa poluição, abuso da ganância de ganhar dinheiro em cima de coisas da população, porque o visual da cidade pertence para a população da cidade. Ninguém pode comercializar isso. E essas empresas abusaram e estão abusando ainda desta propaganda em outdoors. É uma verdadeira um verdadeiro abuso, e isso o município não ganha nada com isso, a população de Porto Alegre não ganha nada, são só as empresas que faturam em cima de um aluguel que fazem com alguém que é proprietário do terreno, ou muitas vezes tem até edifícios aí com outdoor. Nós temos aqui na Perimetral, esquina João Alfredo, outdoors em edifícios onde já está funcionando o comércio embaixo. Isso é completamente irregular, isso é um abuso. E foi vendo isso que eu resolvi fazer o projeto de lei que extingue, ou que proíbe, que se denomina outdoor zero em Porto Alegre. A exemplo do que aconteceu em São Paulo, que melhorou muito o visual da cidade de São Paulo. E agora eles estão fazendo uma migração dessas propagandas em outdoor para o mobiliário urbano. E aí sim, com o controle do município, mas mais que o controle, com contrapartida. Nós temos milhares de ruas em Porto Alegre que não tem sequer a plaqueta de sinalização. E nós precisamos usar o mobiliário urbano, cobrar o que é de direito da prefeitura, em contrapartidas que facilitem a vida do cidadão, que deem a localização da onde o cidadão está. Para encontrar uma rua nessa cidade é um verdadeiro, uma aventura. Tem que sair procurando e perguntando para morador, porque em nenhuma esquina a gente encontra o nome da rua sequer. Então foi baseado nisto, nessas dificuldades que a cidade tem,
no exagero dessas empresas, que eu fiz o projeto de Outdoor Zero em Porto Alegre. E estamos discutindo. Eu não quero impor isso de uma hora para outra, mas chamar a atenção da população para essa dificuldade que se tem na cidade, para esse exagero, organizar um pouquinho melhor e ver que aonde é proibido. Tem muitos outdoor em lugares que são completamente proibidos. Onde há uma vegetação espessa, por exemplo, consolidada, não é permitido ter o outdoor. E nós enxergamos e vemos na cidade muitos locais assim. Não é possível que se dê as costas para a legislação municipal que já existe. Se essas pessoas não conseguem, não dão bola para a legislação que existe, vamos endurecer um pouco mais. Quem sabe lá que eles aprendam a respeitar a legislação e a respeitar a cidade que eles moram e que nós moramos. A cidade de Porto Alegre não merece ter tanta poluição como tem, principalmente que cause perigo para quem passa na calçada onde estão esses outdoor. O senhor estava falando que a cidade, o município, a prefeitura não ganha nada com isso. Por que o senhor estava falando isso? O dinheiro não chega? As licenças concedidas pela ESMAN são de valores irrisórios, pequenos. Eu acho que não pode se cobrar só a emissão da licença. Tem que cobrar o valor econômico que essas empresas cobram dos seus clientes. Tem que ter um percentual, tem que legalizar isso e fazer com que o cidadão também ganhe. E não só uma empresa ganhar, não só um setor ganhar, não só um dono de terreno que está abandonado em muitos locais privilegiados da cidade, que esse ganhe dinheiro e o cidadão que passa e que é o verdadeiro dono desse visual não ganha nada. O cidadão, ele corre o risco, ele tem o seu visual da cidade completamente degradado e a cidade não ganha nada. Então, acho que nós temos que colocar as coisas no lugar. A intenção desse projeto é chamar uma grande discussão. Após esse projeto, já temos um decreto do Ministério Público, um TAC do Ministério Público, que se transformou em decreto da Prefeitura para retirada de muitos outdoor desses, mas ainda é muito pouco. Eu acho e sei, tenho certeza, estou fotografando pela cidade, locais que estão localizados outdoor completamente irregulares. E nós queremos que a população ajude a denunciar isso, denunciar esses locais, para que a Prefeitura tome providências, para que a ESMAN retire, para que a população faça uma corrente de dizer: esta cidade é minha também, é nossa, e não só daqueles que exploram comercialmente o visual, que fazem essa poluição visual enorme, que não dá mais para andar na cidade, não se acha mais os números, não se acha mais os locais, só se vê aquela balbúrdia visual que são os outdoor. Nós vimos em Porto Alegre, estamos vendo na Estrada do Mar, na BR-116, eles estão tomando conta dos locais e da paisagem. Isso acho que não podemos permitir. Temos que fazer alguma coisa para dar um basta nisso. Certo. Senhor Verde, eu queria que o senhor falasse a sua opinião a respeito dessa iniciativa do vereador Edenir Sequim. Bom, primeiro eu queria parabenizar o vereador por essa corajosa proposta, né? Porque a gente sabe que esse setor é um setor que historicamente tem muita... está muito enraizado, inclusive na economia, e eu acho que a gente tem que esclarecer a população uma inconsistência, né, que tem na questão de como é que isso funciona na questão do poder público, isso que o vereador estava falando da paisagem urbana, né? O artifício é o seguinte: o terreno é privado, o lote é privado, mas a paisagem urbana, onde aquele equipamento está interferindo, é público, é um bem público. Então não é só, né, porque eu tenho um terreno privado que eu posso colocar um equipamento porque ele vai estar interferindo na paisagem urbana que é pública. Isso a população não entende, eles não têm essa noção, eles acham que porque o poste está localizado num terreno privado, o dono daquele terreno tem o direito de fazer aquilo, sem entender que ele é dono da paisagem urbana, que é um bem público. Então esse é o primeiro ponto, né, para a gente começar a entender o problema que isso causa. O segundo é uma questão até de entendimento do que é a poluição visual, porque as pessoas, é uma poluição silenciosa, eu chamo, né? As pessoas não têm noção do que isso está causando no seu dia a dia, né? No dia a dia das pessoas. Não é uma questão puramente estética,
Isso a gente também tem que parar de bater só na questão de porque a cidade fica feia. Isso é um dos pontos mais fortes do problema da poluição visual, mas não é o principal. A poluição visual, ela tem uma interferência direta na nossa atenção com relação ao ambiente. Então ela tem dois pontos assim que ela ocasiona, dois problemas. Um, ela cria uma camada artificial na cidade e que a gente passa a não perceber as nuances reais da cidade. Porque toda a publicidade é igual no mundo inteiro. São os mesmos formatos, as mesmas empresas, o mesmo tipo de comunicação. Então existe uma degradação da identidade de uma cidade em prol de uma imagem comum em qualquer lugar. Então se a gente for hoje numa cidade que está poluída na África, aqui ou na Ásia, nós vamos sentir parecendo que a gente está no mesmo lugar. A gente perde a leitura da verdadeira ambiência onde a gente se encontra, né? E essa camada ela tem uma interferência direta, como eu disse, na nossa atenção, inclusive na direção. Tem segurança de trânsito envolvida aí. Se a gente for ver na Alemanha, Estados Unidos, países que já estudam há muito tempo a questão do tráfego, imagina para eles colocar um outdoor numa rótula é de uma aberração, é um absurdo tão grande, que é uma ferramenta causadora de acidentes, né? E a gente não só permite, como a gente tem inúmeros. Por quê? Porque a comunicação visual, essa exploração da paisagem urbana, ela vive não de uma reputação do veículo, e sim da visibilidade. É diferente, né? Sempre comparo, mas a mídia na televisão, a mídia na revista. Em primeiro lugar, eu posso escolher se eu quero ou não comprar uma revista, ou assistir ou não tal programa de televisão. Eu tenho esse poder de desligar, ou nem comprar, nem acessar aquele veículo, se eu acho que ele está poluído, por exemplo, né? O ambiente não, eu não tenho escolha. E, inclusive, esse é um argumento, às vezes, que eles usam para dizer que a mídia é eficiente, né? Que a gente não tem escolha de ver se vai ou não ser impactado por aquela publicidade. Então, ou seja, é invasiva, né? É uma comunicação invasiva. Mas a gente tem que falar também do ecossistema, né, vereador? Que, na verdade, poluição visual é causada por várias coisas. Uma delas são os outdoors, é um grande impacto, mas também as fachadas dos estabelecimentos comerciais que acabam numa briga por atenção, querer ser visto, querer falar, acabam colaborando piorando a situação, né? Eu fui chamado em Foz do Iguaçu para fazer uma consultoria nesse aspecto. Eles queriam refazer a sinalização turística da cidade porque achavam que não estava funcionando. E eu disse para eles, não é a sinalização que não está funcionando, ela perdeu a eficácia em função do que tem no entorno. A concorrência... Não tem mais... a gente chama de ananisação. As coisas começam a ficar tão grandes nesse universo aí da exploração de mídia que as plaquinhas de trânsito, coitadas, elas sumiram. Só que se a gente for olhar o tamanho delas, ele não está tão pequeno assim, entendeu? É que acontece uma comparação de proporções que fica totalmente desproporcional e incompatível com a funcionalidade daquilo que a gente precisa. Comunicação de trânsito, sinalização de orientação, a identificação das ruas, a identificação dos números. É outro assunto que a gente não fala aqui. Os números de endereço, nos Estados Unidos isso é uma coisa tão séria por causa dos incêndios, dos bombeiros, né? Aqui a gente não enxerga mais número de nada, a gente não consegue mais ler o número. Nós temos, Mário, em Porto Alegre uma legislação que determina o tamanho dos números. Porque isso tem que obrigar o edifício, a casa, a ter o número. Você chega na rua, quando você descobre o nome da rua, você não sabe o número, não encontra, tem que descer do carro. Quantas vezes a gente para o trânsito, causa para achar o número. Então isso tem que ter um respeito e uma conscientização da população. O edifício, quando é construído, não é lá dentro que se coloca o número, tem que colocar aqui na rua, a 3 metros, 4 metros, que é o recuo, claro, obrigatório, que se coloque o número num tamanho que se possa ver. Isso evita uma série de problemas, principalmente à noite. Não tem segurança, tu quer o número 26, tu procura o 42, o 34 e cadê o 26? Não tem, porque está escondido lá numa distância enorme, normalmente não tem uma iluminação nesse número. Eu acho que tem que urgente estabelecer alguma multa, porque sem mexer no bolso, parece que ninguém se conscientiza, é impressionante isso. Eu estou falando até da questão mais de, às vezes, ter o número lá e a gente não enxergar pelo restante que está obscurecendo aquela informação, né? Apaga aquela informação, acaba sumindo, a gente não percebe, não lê ela. Senhor Mário, o senhor estava falando no início da sua resposta que quando o terreno é privado, daí a pessoa bota lá o poste e as pessoas estão acostumadas com isso. Eu queria saber a diferença de o senhor botar um poste e o senhor construir. Porque o senhor constrói nesse terreno, vai ter que passar por uma série de aprovações na prefeitura para construir, para ver exatamente também se não vai poluir. E agora o poste, como é que é? Se vai botar o outdoor, como é que é isso? Bom,
Depois eu passo para o Mário, que ele é mais experto nesse assunto do que eu. Mas na legislação, você precisa pedir uma autorização para a SMAN, por exemplo. Como a SMAN tem dificuldade de pessoas, de processos, uma série de coisas que demora muito, o que essas empresas fazem? Elas pegam e colocam o poste, ou colocam o outdoor, e depois vão ver. Lá perto da minha empresa, na rua Dona Alzira, um baita de um outdoor enorme, o vizinho se assustava a cada ventania que dava. Aí nós denunciamos para a SMAN. A SMAN diz, não, esse já está tudo ok, pode ter, só não foi emitida a licença. Como assim? Você não está emitida a licença, como é que o cara já está com posse há 2 anos? Isso é questão de lei. Só pode instalar após a licença ser emitida. A licença. Então eles se obrigaram, aí eu disse, então vamos tirar. Agora a SMAN tirou. Mas o empresário, ele faz isso. Como demora, eu vou abrir. Abro o estabelecimento, coloco o poste, faço isso, faço aquilo. Então, com a desculpa da demora, que eu também acho que os órgãos públicos demoram muito para dar as licenças, para fazer que as coisas fiquem legalizadas. Eu, quando estive na SMIC, o alvará demorava 120 dias para dar um alvará para um salão de beleza, para uma lancheria, uma coisa que não tem muito impacto, ou quase nenhum impacto no entorno. O que nós fizemos? Arrumamos isso, fizemos o alvará na hora. Se tem os documentos, para que demorar? Faz o alvará, em 15 minutos tem o alvará. E isso deu uma celeridade que evitou muito aquele jeitinho, ou de pessoas que iam lá e davam uma mordida no estabelecimento, ou de pessoas sem escrúpulos, que tem muitas, que se diziam, olha, eu tenho um amigo lá na SMIC que ajeita isso. Mentira, às vezes ele só sabia como fazia. Então agora, com a facilitação da licença, acaba muito a corrupção e acaba aquela chamada criar dificuldades para vender facilidades. Acho que é isso que nós temos que fazer. Fazermos as coisas andar mais rápido e aquele que infringir a lei seja multado e seja penalizado de acordo com a sua infração. A gente tem hoje, né, uma estimativa feita pela associação, um programa que nós criamos, que é o chamado Quero Ver Porto Alegre. Tem um site, tem no Facebook, vocês podem ir lá depois quem quiser e inclusive seguir e mandar imagens, é um portal aberto, a gente manda, então quem quiser fazer as denúncias pode mandar para lá, que isso depois é enviado como forma de... Só dá o endereço do Quero Ver Porto Alegre, www.queroverportoalegre.com.br. E também tem uma comunidade no Facebook. A tua colocação, a tua pergunta foi muito, muito interessante, né, sobre a questão do poste no terreno privado. Toda a legislação do Cidade Limpa, que é um caso mais famoso no mundo de reversão de poluição visual, e aí fica uma coisa que poucas pessoas falam, se São Paulo conseguiu fazer isso, qualquer cidade do mundo pode fazer. E a gente ouve muito por aí que não dá para fazer isso aí, que não tem como resolver esse problema, né? Se São Paulo conseguiu, qualquer cidade do mundo consegue. Depois que eles implementaram a lei, né, toda a legislação foi baseada no seguinte conceito, que não é função do lote urbano ser suporte de publicidade. Ele tem outras funções, uma delas é ter uma residência, ter um edifício, um estabelecimento comercial. Isso está definido no que é a função do lote urbano. Então, as ações que as empresas entraram depois contra a prefeitura por ter feito, né, a legislação que é apelidada de Cidade Limpa, foram vencidas, mais de 300 ações foram ganhadas pela prefeitura em cima dessa informação, né, de que não é função do lote urbano ter existe um equipamento, essas coisas eu quero falar para a população tirar a ideia de que é subjetivo esse problema, né? Existe um equipamento chamado eye tracking. O que ele faz? Ele mede a direção do nosso olhar, que pode ser usado isso para N coisas, pode ser usado para numa publicidade na TV, para onde o nosso olho olha naquela propaganda, num anúncio impresso, onde que o traço do nosso olhar. A gente pode usar isso, já foram feitos alguns testes superficiais, em questão dessa atenção que a gente tem, por exemplo, no trânsito, né? E o primeiro dado que teve, que não é oficial, a gente está encaminhando um estudo oficial sobre essa questão, nós vamos encomendar um trabalho nesse assunto, é de que aproximadamente 40% a 60% do tempo do nosso olhar pode ser desviado em função da poluição visual de uma via, por exemplo, de tráfego. Então vocês vejam o impacto que isso pode causar, né? O vereador também tocou no assunto não só da paisagem urbana, mas da paisagem rural, as nossas estradas, né? Os Estados Unidos, desde 1966, tem uma lei que proíbe qualquer tipo de publicidade na área rural. Simplesmente eles acabaram com qualquer
publicidade, comércio, publicidade, exploração publicitária nas vias que estão em áreas rurais. Então não é que não tenha comunicação visual nos Estados Unidos, tem, mas tem nas áreas urbanas. Nas estradas que a gente sai justamente para ter um descanso no olhar, para a gente mudar desse ambiente pesado que a gente está na cidade, a gente está vendo aqui o contrário, né? A gente está vendo aqui, inclusive, em consequência da criatividade dos próprios profissionais, coisas até que são legais, são interessantes, mas que não cabem numa estrada, né? Num lugar que a gente está querendo ver a natureza. Então a gente também tem que discutir, nós vamos propor uma lei, viu? A gente vai propor essa lei federal, para tentar encaminhar essa mesma lei que existe nos Estados Unidos, a proibição da publicidade nas vias rurais. Eu lembro que na Freeway, quando foi inaugurada a Freeway, era proibido. Não pode ter outdoor para não desviar a atenção, porque na época era 120 km por hora. E não podia ter propaganda. Agora, não só tem propaganda, como você falou nas rótulas, passando a ponte do Guaíba, tem outdoor no meio do canteiro. Do canteiro central. É uma coisa, eu não sei qual é a legislação, se existe ou não existe. Eu só sei que isso é um absurdo. É uma coisa para desviar totalmente a atenção da estrada. No lado tem uma vila, do outro lado tem uma vila, e aqui no meio aquele baita outdoor. Um ou dois outdoor na chegada, assim, no meio do canteiro da estrada. Eu acho que alguém tem que fazer alguma coisa. E, inclusive, o DENIT proíbe, né? Tem uma faixa de 30 metros que é proibido ter, e a gente tem outdoors colocados pela própria concessionária em menos de 30 metros. Em menos de 30 metros. E se a gente reparar, qualquer poste de sinalização na Freeway, por exemplo, tem um guarda-reio de proteção. Por que eles colocam um guarda-reio de proteção? Porque uma colisão naquele poste mata. Podem reparar, a sinalização viária na Freeway, toda ela tem guarda-reio protegendo o poste de sustentação daquele pórtico. E as de publicidade não tem, só tem o poste. Só o poste. É uma coisa... Realmente eu acho que o setor é muito poderoso, viu, Mário? O setor deve ser muito poderoso, esse setor de publicidade. As pessoas querem aproveitar, eu acho que tem que aproveitar. Tem absurdos. Se você olhar o próprio Transurb, o tamanho da publicidade que tem na estação... Hoje é a estação Farrapos lá, né? Estação Farrapos, no próprio, em toda a extensão do trilho, aquilo quem vendeu foi o Transurb, certamente. Mas e o município? E a SMAN? Toda aquela saída que sai em direção a Canoas, à esquerda tu vai ver N outdoors. É demasiado aquilo, é uma coisa absurda. E eu não sei quem é que responde, quem é que deu autorização, baseado em que se faz tanta publicidade. A empresa está na lógica dela, ela quer ganhar, e ganha muito. E o Porto Alegrense, que esse espaço é de Porto Alegre, o que é que ganha? Está na hora de fazermos alguma contrapartida. O próprio vagão do trem também lógico, é um tomado absurdo, de patrocínio. E também, como o senhor estava falando antes, as bancas de revista também estão com outdoors. Isso aí, eu queria saber do senhor o que o senhor vai proibir, o que o seu projeto vai proibir? O meu projeto basicamente tem um foco no exagero dos outdoors, naqueles painéis, porque tem terrenos que tem outdoor e acima do outdoor tem um poste do front light. Do front light. Então isso é proibido. Onde tem um tipo de propaganda pode ter outro. Então, durante a discussão do projeto, nós vamos estabelecer estes limites. Eu estou ouvindo pessoas especializadas como o Mário, mais outras pessoas do setor e até as empresas. Tem algumas empresas dessas que são empresas sérias, que querem fazer a coisa bem feita. Então vamos fazer, a intenção não é terra arrasada, mas organizar a publicidade dentro do município de Porto Alegre. Que tal um absurdo? E eu tenho a obrigação de fazer essa discussão, de chamar pessoas que conhecem o assunto, como o Mário, como as próprias empresas, a população, falar com a SMAN, com as pessoas que fiscalizam, com o próprio Ministério Público, e fazer com que a legislação atenda aos setores que fazem a propaganda, que são importantes na cidade, mas que principalmente atenda o anseio de quem vive na cidade, de quem circula na cidade. Essa é a intenção, fazer com que a legislação seja conhecida das pessoas. E quando o cidadão sentir que ela está sendo burlada, que denuncie e que o setor público tome providências. Certo, o nosso primeiro bloco vai ficando por aqui, nós voltamos já, fique com a gente.
reciclar o lixo é mais do que um gesto de cidadania. A reciclagem a partir da coleta seletiva representa um grande benefício ao meio ambiente. Mas para que isso aconteça, é preciso descartar o lixo seco de maneira correta. Papel, metal, plásticos e vidros são considerados materiais recicláveis. E antes de jogar fora algum desses itens, é importante verificar se o material está limpo e seco. Os menores restos de material orgânico podem contaminar quilos de lixo reciclável. Pilhas e alguns tipos de lâmpadas costumam ter maior concentração de metais pesados. Por isso, devem ser descartados separadamente. Outro item que exige cuidado é o lixo eletrônico, no qual estão incluídas as baterias. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Porto Alegre tem 3 pontos de coleta de lixo eletrônico. O primeiro fica aqui ao lado da usina do gasômetro, nesta unidade do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. A Procempa também recebe material. E há ainda um ponto de coleta no bairro Floresta. Os locais funcionam em horário comercial. Outro vilão da reciclagem é o óleo de cozinha. Apenas 1 litro de óleo é capaz de poluir 1 milhão de litros de água. A indicação é armazenar os restos de óleo em garrafas PET ou recipientes de vidro e entregá-los ao DMLU. Em Porto Alegre, são mais de 140 pontos de coleta do óleo de cozinha. Entre em contato com o DMLU para encontrar o posto de entrega mais próximo de você. Iniciativas simples podem ajudar o planeta. Você sabia que uma única latinha de alumínio reciclada economiza energia o suficiente para manter uma televisão ligada por até 3 horas? Então colabore, reciclar vale a pena. Para mais informações, entre em contato com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana pelo telefone 3289-6923 ou pelo e-mail coletaseletiva@dmlu.com.br. Bom, estamos de volta com o programa, lembrando que hoje estamos conversando sobre o projeto Outdoor Zero do vereador Edenir Sequim. Vereador, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre o que o seu projeto proíbe. Eu queria que o senhor falasse para a gente, o senhor falou de outdoors, e também saber se ele proíbe placas, o que mais que ele proíbe. Eu vou ler o caput do projeto. Veda a concessão de autorização para a utilização de tabuletas, outdoors similares, placas, painéis em pena cega no município de Porto Alegre. E revoga os incisos que disciplina vários incisos que disciplinam o uso do mobiliário urbano e veículos publicitários no município de Porto Alegre e dá outras providências e alterações posteriores. Esse projeto é um projeto radical, é de limpar a cidade. É para limpar a cidade como São Paulo fez. Durante a discussão, como nós estamos fazendo agora, é claro que surgem algumas propostas, e nós não somos radicais assim, mas em princípio outdoor para mim tem que ser zero mesmo, outdoor zero, principalmente esses com poste de madeira, com a estrutura de madeira. Isso é uma coisa perigosa, ultrapassada e que não pode mais existir na cidade de Porto Alegre. Isso tem que ser retirados mesmo, já? E os outros acho que tem que discutir. As empenas cegas, não é possível fazer empenas cegas como tinha em São Paulo. O vereador, o Mário estava me dizendo aqui, empenas cegas com 800 metros quadrados, isso não é possível. Tem que ter uma regra, tem que ter alguma coisa técnica, estudada, falar com profissionais que entendam, para que não fique uma balbúrdia. Então, toda essa publicidade nós estamos discutindo nesse projeto. Outdoor, zero. As demais... os demais veículos, se for preciso zero, que seja zero, mas vamos discutir todos eles para que, de uma forma muito democrática, se faça uma legislação definitiva que dê nome aos bois, que diga o que pode e o que não pode de uma maneira bem clara, sem ter incisos, captes, vírgulas e pontos e mudança de
menos que isso para mais que isso, que muda todo o projeto. Tem que ter muito cuidado na redação, nas emendas, enfim, no que for escrito e mudado, nos substitutivos, nas emendas, enfim, cuidar para que possamos fazer uma legislação clara que todos possam entender. A população precisa saber o que pode e o que não pode nessa cidade, mas para isso nós temos que fazer as coisas mais simples, dentro da legalidade, com a redação exigida, tudo certo, mas de uma forma que todos, vereadores, legisladores que são, mas também para o executivo, para a fiscalização, para a população, para todos entenderem o que pode e o que não pode na cidade, para criarmos essa consciência do dever e do fazer. Certo, o senhor falou de empena cega, que seria aquela parte do prédio onde não tem abertura, uma grande parte, uma grande parede. E se essa parte for na fachada de um estabelecimento comercial, por exemplo, como é que vai ficar? Já existe uma legislação do percentual que pode na fachada dos estabelecimentos. Me parece que isso está caminhando bem. Eu estou vendo aqui na Zenha, por exemplo, estão tentando fazer um projeto ali de diminuir um pouco a poluição. Na própria Assis Brasil já diminuiu muito. Então está se fazendo a parte das fachadas das empresas, isso já está caminhando bem para regularizar e para ter uma norma estabelecida que não cause essa confusão. Mas não adianta termos isso, as empresas cumprirem com a legislação, se no lado da empresa tem 10 ou 20 outdoors um do lado do outro que esculhamba com toda aquela fachada que está bem feita, que poderia se mostrar para o cliente, e esses outdoors atrapalham toda a fachada e o gasto e o esforço que a empresa tem para chamar o seu cliente de uma forma mais organizada, mais limpa, mais tranquila, sem ofender os olhos de quem passa pela frente da empresa e no lado ter os outdoors fazendo aquela poluição. Acaba sendo um círculo vicioso, né? Porque o empresário faz a sua fachada limpa e vem um concorrente ainda e bota um monte de outdoor. Aí o que o empresário precisa para poder se mostrar? Talvez fazer um cavalete e coloca na calçada um cavalete, que não pode também. E esse é um ciclo vicioso que a cidade está fazendo por conta desses exageros. O que nós queremos é evitar os exageros. E aquilo que não pode, não pode. É fruto do descontrole e da desorganização, né? A gente estava falando que a SMAN não tem braços para... Inclusive, a pergunta não é nem o que a cidade ganha, a cidade perde, e muito, porque existe um setor específico dentro da secretaria montado para cuidar disso, e não dá conta. Então, na verdade, a gente tem um custo público para gerenciar algo que a gente não está conseguindo gerenciar, e o outro prejuízo é o prejuízo da própria cidade em si, o prejuízo de demora no trânsito, o que a gente estava falando, demora para achar os lugares, enfim, mas um ponto que eu queria chamar a atenção da questão jurídica é que existe uma ideia de que não se pode emitir uma licença para um equipamento temporário como esse, sim, uma autorização. Isso muda muito na questão da legislação ambiental, porque a poluição visual tem impacto, é uma poluição ambiental. Isso é outra coisa que as pessoas não têm noção, né? Então essa lei, ela na verdade é uma lei que defende o meio ambiente. Isso a gente tem que falar também. A poluição visual interfere no meio, na questão ambiental. E então essa mudança de licença para autorização muda completamente o caráter do que tu está entregando para quem está explorando. Tu fizeste uma pergunta também na questão de se pudesse colocar a empena cega na fachada. São coisas diferentes para a população entender. A exploração publicitária, ela funciona da seguinte maneira: é uma empresa de mídia, como se fosse um dono de uma revista, por exemplo, que tem as matérias e as páginas para vender comercialmente, né? Então existem empresas que vendem esse espaço publicitário que utiliza a paisagem urbana como suporte, né? Então isso que a gente encontra nas empenas cegas. Na fachada, isso não pode. O que pode é a identificação do estabelecimento que está ali, né? Então são coisas diferentes, essa comercialização de um espaço no bem público, né, no espaço público, e a identificação dos estabelecimentos comerciais. O que a gente está vendo é que essa desorganização e esse descontrole acaba piorando até o modelo econômico das empresas que operam nessa área. Então, além de prejudicar a identificação dos estabelecimentos comerciais, as empresas de mídia estão ganhando menos
porque o descontrole ele gera uma queda do valor daquele bem, e isso o anunciante já está vendo. Reparem quantos front lights, esses grandes que tem em suporte de ferro, a gente tem hoje vazios em Porto Alegre. O que é vazio? Sem o anúncio, só o esqueleto. Reparem a quantidade que tem hoje em Porto Alegre. Isso é um próprio movimento do mercado anunciante saindo dessa mídia, porque está percebendo que já não está mais dando a resposta que dava. Aquela ideia de sair no outdoor, todo mundo vai me enxergar, já não é mais assim, né? A gente passa ali naquele trechinho inicial da Freeway, que deve ter ali uns 50 outdoors até o prédio da Coca-Cola lá, até a entrada da CIS Brasil ali. Vê se a gente lembra de um que a gente viu ali. Passa aquele trecho e tenta lembrar de um outdoor que tu viu ali. Então isso também está mostrando uma ineficiência já desse próprio veículo. Então a retirada vai aumentar o valor daquele bem e vai aumentar a atratividade desse veículo. Então isso a gente tem conversado com as empresas de mídia, a gente não está falando de acabar com um mercado, com uma economia, nós estamos falando de qualificar elas. Eles deveriam estar preocupados com isso. Existe hoje, por exemplo, vereador, um modelo de front light que o telão é todo de LED. Tá? A gente não está falando desse que tem em Porto Alegre hoje, que é um absurdo, que é a comunicação em movimento. Não, existe um que troca estaticamente a propaganda. Então fica uma imagem durante 30, 60 segundos, substitui por outra. Tudo de forma limpa, com uma iluminação limpa. Ninguém fala de quanto se consome de energia nos front lights à noite em Porto Alegre. É uma cidade pequena, por exemplo, por noite, naquele trecho ali da Salvador, França, até lá a Bento, só ali a gente tem uma cidade pequena o consumo de energia que vale ao consumo de uma cidade pequena, uma cidade dessas bem pequenininha do interior. Então a gente não fala sobre isso. Esse de LED ele é mais econômico, ele permite uma alteração da comunicação via remota, não precisa ir lá. Os outdoors de madeira, além disso, eles têm propaganda em papel. Quando chove a gente vê aquele monte de papel que cai, né? De tanto que foi colocado um em cima do outro, cai aquilo tudo no chão. Então existe esse modelo no mercado hoje internacional, que tu, com muito menos equipamentos, tu consegue ganhar ter o mesmo retorno financeiro. Então a gente tem que discutir, eu acho que é essa, né? Não é assim limpar 100% a cidade e não existir mais comunicação. É atualizar. Né? Então, inclusive a gente acha estranho que eles não tenham assumido essa dianteira e terem exercitado, né, o futuro do cenário deles mesmo. Né? Como estão fazendo, teoricamente, de graça esse espaço, eles ganham o espaço de graça. Para que mexer, né? Pagam um pequeno aluguel, então eles vão deixando assim. Eu acho que esse projeto vai dar uma sacudida. Com certeza. E nós vamos dar uma melhorada nessa propaganda, nessa coisa importante, chamando de coisa importante, porque a propaganda é importante. Quem trabalha com design sabe que a importância que tem de uma coisa bem feita. E se nós fizermos isso, a empresa vai ganhar mais e a população vai ganhar mais. Nós vamos ter menos trabalho na SMAN para fiscalizar. O que deveria ter na SMAN é um setor de licenciar, e a fiscalização não deveria existir. O cara que ganha licença tem que saber a licença para que ele tem. E se ele não tem a licença, não pode instalar. Ah, mas demora 2 anos. É o risco do negócio. Então tem que saber. Vamos facilitar a licença. Mas vamos aumentar muito a multa de quem se atreve a instalar sem ter a licença. Autorização, né? Vamos falar. Vamos dar autorização. Autorização, não é licença. Tá certo, é uma autorização. Porque isso não é... permanente, não tem como ser permanente. Eu acho que o que vai ajudar muito aqui no perímetro central, já está ajudando, é que está terminando os terrenos vazios. Isso automaticamente, independente do projeto, já vai clareando e vai ficando melhor. Aqui na saída aqui da Câmara de Vereadores mesmo, nós olhamos na perimetral, já diminuiu muito. Já diminuiu muito. Por que diminuiu? Porque as obras estão ficando prontas e os outdoors estão saindo dessa paisagem lateral das avenidas, que é um absurdo. Na Independência também, enfim, muitas dessas nossas avenidas estão já acabando esses outdoor em função de não ter mais terreno. Mas nós temos que organizar em toda a cidade isso, para que não se faça mais esses absurdos que estão fazendo. E são 2 ou 3 empresas que fazem pior isso, que abusam disso. Eu estou fazendo um pedido de informações para a Secretaria da Fazenda, que cuida dos terrenos que a Prefeitura detém a propriedade, que são da Prefeitura. E nesses terrenos que são da Prefeitura, mesmo que tenham permissão de uso para terceiros, é proibido fazer publicidade. É proibido. Os próprios municipais, né? Os próprios municipais não podem. E tem muito próprio municipal
que tem essa publicidade. Muitos deles sem pedido de licença, sem permissão e sem nada. E outros tantos que têm permissão de uso para o imóvel, mas faz de conta que não sabe que não pode colocar propaganda, não pode colocar outdoor e muito menos sublocar para empresas de publicidade. Nós vamos fazer um levantamento pente fino nisso e vamos cobrar muito, muito intensamente para que não se faça a ilegalidade dentro dos próprios municipais. E quanto à pintura de muro, o senhor também proíbe no projeto? Como é que fica isso? Não, eu não cheguei a entrar nesse assunto, porque eu acho a pintura de muro uma coisa de mau gosto mesmo. Toda pintura de muro é uma coisa que eu acho que até o político, vou falar da nossa classe, o político que pinta muro, ele perde voto. Eu não ouvi um eleitor ou uma pessoa votar em alguém porque viu a pintura dele no muro. Acho que tem que ser proibido. Agora, veja só, eu falei dos políticos antes, mas e essas empresas que colam cartaz durante a noite, inclusive em próprios municipais? Ninguém cuida. Eu acho que tem que multar o promotor do evento, ou o próprio evento. Tá lá o nome da empresa. Tá lá o nome tudo. da empresa, tá tudo. Isso é um absurdo. Isso aqui, a cidade tá suja. Parada de ônibus, tudo. Até um conjunto musical que vai tocar em tal bar. Multa esse conjunto e multa o bar. É só fazer uma legislação dura sobre isso. Eu vou estudar isso também, porque eu estou cada dia mais irritado com esse negócio de passar na parada de ônibus, no viaduto. Ninguém pode colocar. Agora vem esses malandros e coloca. O conjunto, claro que ele quer se mostrar. O bar, o lugar onde eles vão se apresentar, querem se mostrar. Mas se não pode para um, não pode para outro. Tem que organizar e eles também têm que se organizar de uma maneira de fazer essa publicidade. Não pode fazer em cima de viadutos, próprios municipais, terrenos particulares, eles colam cartaz em tudo quanto é lugar. Tem que cobrar retirada e cobrar uma multa pesada desses que fazem esse tipo de propaganda. E quanto às multas, o seu projeto prevê uma penalização? Sim, prevê uma penalização de 1.500 ofícios, R$3.000 a cada notificação. É menos do que um mês que eles cobram do outdoor, mas tem que fazer a multa e começar a cobrar. Se a empresa não retira, por exemplo, se ela recebe uma notificação e a empresa não retira, o órgão público manda retirar e cobra dessa empresa. Tem que começar a fazer isso, senão não vai acontecer nada. O Ministério Público se esforçou, a SMAN também, mas isso, por falta de estrutura, demora para retirar. E eles vão ficando mais 2 meses, mais 3 meses. Eu acho que tem que dar, o meu projeto dá a responsabilidade para as empresas retirar esses outdoors. Não é a SMAN que tem que retirar, coisa mal feita por eles. Por que a SMAN tem que retirar esses outdoors que foram colocados por essas empresas? Quem tem que retirar é a empresa, não é a SMAN. O SMAN que retire e cobre o valor de mercado das empresas. Que aí, começando a fazer isso, eles vão parar de instalar em locais proibidos. Você quer completar? Tem uma questão interessante aí que é nessa assessoria que a gente prestou lá em Foz do Iguaçu, uma coisa que a gente quis fazer é identificar os agentes que estão envolvidos nesse processo, que a gente também desconhece. O que é isso? Quem são esses agentes, entidades, empresas, pessoas que participam desse universo, aí, desse modelo, né? Por exemplo, um que a gente não comentou aqui, o fabricante dos equipamentos. No caso de um acidente como esse da CIS Brasil aí, né? Ou um equipamento que, te lembra que no Strip Center, lá muito tempo atrás, caiu um front light lá em cima de um carro, também matou uma pessoa. Quem fabrica aquele equipamento tem que estar descrito na lei, identificado. A gente tem que identificar esse universo. Então tem o que fabrica, tem o que explora, tem o que anuncia. E o que aluga. O anunciante, pela lei, é co-solidário, co-responsável, né? Então, daqui a pouco a gente pode fazer a ação em cima do anunciante que anunciou num veículo ilegal. Claro. E eu vi aqui, eu fiz um levantamento de anúncios do governo do estado em veículos ilegais, que é a mesma coisa que promover uma festa no estabelecimento que não tem alvará. É a mesma coisa. A mesma coisa, os outdoors que estão instalados sem licença, que eles entram com o pedido e instalam o equipamento. Aí se sair um indeferimento, não pode, eles tiram depois. Ou não tiram, né? O que a gente tem hoje é não tiram. 70% do que a gente tem hoje, aproximadamente, está irregular em Porto Alegre. 70%. Então, essa questão de, se a gente deixar um carro parado hoje num lugar proibido, vai ser guinchado. Mas esses equipamentos estão aí e não acontece nada.
Eles continuam vendendo. A gente tem, eu vou pular um pouquinho, mas tudo é dentro do mesmo assunto, equipamentos urbanos que foram instalados no passado, e aí a gente chama de apropriação indevida, que tem empresas explorando isso comercialmente, um equipamento que não tem dono. Existe um tipo de abrigo de ônibus que foi colocado um tempo atrás, que tem uma empresa aí que vende produtos cosméticos, que anuncia em todos eles. Então tem alguma pessoa que foi lá, se apropriou daquele equipamento, aqueles divisores de rua, aqueles blocos de concreto que dividem as ruas, ali na Feira Santa Casa. Tem uns caras aí que se apropriaram daquilo ali, porque não tem contrato daquilo, não tem licença, não tem nada. E vendem. Entendeu? Então a gente está cheio de coisas assim hoje. Equipamentos urbanos que são propriedade do município, que são explorados comercialmente, sem contrato, sem licença, E essa bagunça facilita isso, né? É mais fácil a gente não saber o que está acontecendo em função do excesso, do exagero mesmo, como disse o vereador. Então, é muito pertinente essa discussão. Eu acho que a proposta de uma lei, nós participamos de vários projetos que tentavam melhorar a lei, e isso está sendo ineficiente porque eles são muito hábeis na capacidade de postergar as coisas, entendeu? E acho que uma proposta radical como essa agora vai talvez botar o assunto de uma maneira mais incisiva assim, na mesa, para que a gente chegue numa solução boa para todos. E eles têm essas empresas usam do cunhado, do sogro, do meu cliente, da minha empresa, para pressionar. Eles pressionam o vereador de tudo quanto é jeito. É uma coisa impressionante. Eles tentam, de uma forma velada, olha, isso aqui é muito radical, acho que tu tem que pensar mais. Não, eu já pensei, eu não apresentei o projeto sem pensar. Não foi em cima da perna que eu fiz esse projeto. Mas eles tentam, de uma forma ou de outra, dizer, olha, vereador, tu tá errado. Antes da eleição, dizer, olha, tu não vai mais te reeleger. Eu me reelegi, graças a Deus, independente dessa pressão, e eu vou continuar fazendo, porque eu acho que é obrigação minha de cuidar um pouco dessa coisa que serve para toda a população. Não é para os meus eleitores, não é para um segmento só, não é nada contra essas empresas. Eu não tenho nada contra as empresas, não tenho inimigo nas empresas. Eu conheço alguns proprietários desses, conheço apenas, não são meus amigos. Então eu tenho a obrigação de fazer uma lei independente das pressões das empresas, independente da fiscalização, independente de empresas que fazem a publicidade. Eu quero organizar este setor. É um setor importante? É importante, desde que faça as coisas de uma forma legal, dentro da lei, legal, e de uma forma organizada que não prejudique nem quem dá a permissão, a autorização, né, que é a SMAN. Eu acho que a SMAN deveria cobrar a fiscalização dessas empresas. Não pode fazer de graça uma coisa que eles fazem errado. Tem que cobrar a visita do fiscal, tem que cobrar a retirada do material e tem que multar de uma forma pesada. Assim nós vamos organizar. Eu ia perguntar como é que estava sendo a reação, porque esse projeto ele mexe com uma cadeia econômica que está estabelecida, né? Mas a gente estava falando no primeiro bloco também que existem alternativas. Eu queria que o senhor falasse algumas alternativas que são possíveis. Sim, eu defendo uma migração, foi uma palavra que o vereador também falou no início da entrevista aqui do programa, que é uma migração dessa mídia de grandes proporções, né? Eu acho que a mídia, a gente também tem que falar essa questão a lei é bem clara ali numa questão de escala. Essa exploração ela tem que ser dentro de uma escala. E o que a gente vê hoje, às vezes, é um front light maior do que a casa onde ele está instalado. Maior que a casa. Ele tem uma metragem maior do que a casa inteira. É totalmente desproporcional ao ambiente. É isso que eu digo, que cria uma camada artificial, né, que a gente não entende mais se aquilo é de verdade ou é de aqueles outdoors brotando em cima de uma faixa de... A gente tem ali na Venceslau Escobar, na Zona Sul, uma série de uma noção daquele bairro, né, mais residencial e tal, que está se desenvolvendo comercialmente. E aí aquelas coisas gigantes que brotam, assim, que mudam a escala do que a gente está percebendo. Então, eu defendo a migração desse modelo de grandes proporções para um modelo vinculado ao mobiliário urbano. E tem uma lógica isso tem uma lógica. Primeiro, porque todo mobiliário urbano ele é registrado, identificado, e a gente tem um controle muito maior sobre esse equipamento. Então a gente vai ter uma leitura muito clara do que existe, né, sendo explorado, por exemplo. Segundo, que é a melhor informação, é que existe contrato, como acabou de acontecer em São Paulo, feito por licitação, que é outra coisa que a gente não comenta aqui, né? Por que essas empresas exploram a paisagem urbana sem qualquer tipo de instrumento? Não tem um certame para isso. Nada.
Não tem, né, não tem um edital, uma licitação para essa questão da exploração de mídia. Então, com licitação, venceu a exploração do mobiliário urbano, dos abrigos de ônibus e placas informativas na cidade de São Paulo, vai entregar isso para o município, equipamentos desenhados por um dos melhores designers do país, o Guto Índio da Costa, um carioca, que fez os quiosques de Copacabana, do Leblon, revitalizou todo o mobiliário urbano do Leblon. E abrigos lindíssimos com todas aquelas informações digitais, né, de painel touchscreen, porque essa empresa é uma empresa grande, forte, que vai explorar isso por 25 anos. Então ela pode entregar esses equipamentos para a cidade e, encerrado o contrato, os equipamentos pertencem ao município. Claro que ele tem que achar uma outra empresa para administrar, fazer a manutenção. Além disso, durante todo esse período, esses equipamentos são mantidos por essas empresas. Então esse modelo de migração das grandes proporções, né, o outdoor, frontlight, para o mobiliário urbano, e ninguém proíbe as empresas que são donas de outdoors hoje de assumirem esse tipo de modelo, né, esse novo modelo, ele traz muito mais benefícios para todos, né? Inclusive porque a venda dele é feita por circuitos e não uma peça a peça, né, como acontece hoje, o que também está reduzindo o preço de cada... Então a gente falou ali, um outdoor, 3 mil, tem outdoor hoje por R$500. R$500 tu vai lá e anuncia no outdoor. Então isso começa a pulverizar e prejudicar todo o modelo. Então eu defendo essa migração, né? Falei desses painéis que, a princípio, eu tenho uma isenção sobre o que eu penso, Mário, Verdi, o cidadão, e uma pessoa que está pensando nesse modelo econômico. Eu, como cidadão, sou mais inclinado para um lado de tira tudo, né, deixa bem limpo mesmo, mas a gente não deve encarar a cidade assim, né? Até porque, por exemplo, na questão da arquitetura, os arquitetos falam muito também da poluição visual, mas eles também têm que olhar que a própria arquitetura causa poluição visual, muitas vezes. Ou a não arquitetura, né? Vamos dizer assim, a não arquitetura. A gente tem aí locais que tem prédios feitos de qualquer maneira, colocados de qualquer forma, que causam uma enorme poluição visual também, né? Então eu defendo essa migração para o mobiliário urbano por essas questões bem pontuais que eu coloquei, é fácil de administrar e controlar, é um modelo mais rentável para o município, que traz retorno para o município, não prejuízo, traz retorno. Além disso, o município ganha dinheiro, tem um retorno financeiro também, né? Então eu acho que esse é o caminho. A Secretaria de Urbanismo, eu conversei com o secretário Cristiano Tatti nessa semana, e já está preparando essa primeira licitação. O mobiliário urbano, eu acho que, tenho certeza que nos próximos meses já vai começar a tomar forma de uma licitação para a exploração dessas. Primeiro as placas, depois as paradas de ônibus, enfim, as bancas de revista, chaveiro. Eu acho que isso tudo tem que fazer parte do mobiliário urbano, ter critérios para autorizar a localização de uma banca de revista. Hoje em dia é vergonhoso o jeito que se coloca as bancas de revista na cidade. É em locais estratégicos para publicidade e não para vender revista, como era antigamente. Se concedia uma banca de revista para alguém, para uma senhora que precisava trabalhar, para um senhor aposentado. Agora não. Agora elas são locadas pelos donos da publicidade e a venda da revista, do jornal, isso não existe mais. Acabou. Eles estão explorando a publicidade. Por isso tem que ser normatizada, tem que ser licenciada, antes disso, licitada. Certo, então eu queria agradecer a presença dos senhores no programa. O TV Câmara Entrevista vai ficando por aqui, nós voltamos na semana que vem. Até lá.